Atenção! Uma notícia preocupante sobre Roberto Carlos acaba de ser divulgada há poucos minutos e está a deixar os fãs em estado de choque. O rei da música brasileira, que conquistou gerações inteiras com a sua voz inconfundível e canções inesquecíveis, está no centro de uma situação que está a gerar muita preocupação e tristeza entre os seus milhões de admiradores ao redor do mundo. As redes sociais já começaram a encher-se de mensagens e todos querem saber o que realmente está acontecendo com o cantor. O que terá acontecido com Roberto Carlos para gerar esta notícia tão preocupante? A situação é delicada e os detalhes estão a surgir neste momento. Esta é uma notícia recente e importante que todos os fãs do rei precisam conhecer. Neste vídeo, vamos revelar todos os fatos conhecidos até agora sobre esta situação que envolve Roberto. Fique conosco até o final para ficar a par de todos os detalhes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão sobre Roberto Carlos e o mundo da música. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade do interior do Espírito Santo. Desde cedo esteve cercado por um ambiente de simplicidade, carinho e fortes laços familiares. Sua mãe, Laura Moreira Braga, era costureira e conhecida pela dedicação à família, sempre transmitindo valores de generosidade e sensibilidade. Já o pai, Robertino Braga, era relojoeiro e músico amadão, responsável por apresentar ao filho os primeiros sons que mais tarde fariam parte de sua vida. O clima familiar era acolhedor, e essa base emocional firme contribuiu para moldar a personalidade sensível e tímida que o acompanharia durante toda a trajetória. A infância de Roberto foi marcada por brincadeiras típicas de uma cidade pequena, caminhadas pelas ruas tranquilas e o convívio com vizinhos que se tornariam lembranças eternas em sua memória. Porém, sua vida mudou profundamente aos 6 anos. Em um dia que começou como qualquer outro, Roberto sofreu um acidente grave ao ser atingido por uma locomotiva. O impacto resultou na amputação parcial da perna direita, um trauma físico e emocional que o acompanharia por toda a vida. Apesar da dor, sua família ofereceu apoio incondicional e ele logo começou a usar uma prótese, aprendendo ainda criança a lidar com desafios que muitos adultos teriam dificuldade em enfrentar. Esse episódio marcou Roberto, deixando cicatrizes profundas, mas também despertando nele uma força silenciosa. A música surgiu como uma espécie de cura emocional, algo que dava sentido aos dias e o ajudava a superar medos e inseguranças. Ele passava horas ouvindo canções no rádio, observando o pai tocar e imaginando como seria poder expressar tudo o que sentia através da própria voz. A sensibilidade que carregava desde muito novo encontrou na arte um caminho para florescer. Aos 9 anos, Roberto fez sua primeira apresentação pública. Cantou uma canção em um programa de rádio local e emocionou quem o ouviu. Sua voz chamou atenção pela delicadeza, afinação e força, qualidades raras para uma criança. Esse momento foi decisivo, pois mostrou a ele e à família que o desejo de cantar não era apenas um sonho passageiro. Era um talento real, capaz de abrir portas e construir um futuro diferente. Embora tímido, Roberto demonstrava disciplina e comprometimento. Estudava música com dedicação, aprendia violão e procurava entender cada detalhe das canções que admirava. Seu temperamento introspectivo, muitas vezes visto como fragilidade, tornou-se um aliado na hora de interpretar emoções profundas. Ele observava o mundo com cuidado e transformava tudo em sensações que mais tarde se tornariam versos marcantes. A convivência com a família, o amor materno e a ligação com o pai formaram a base de sua identidade artística. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas sem preocupações, ele dividia o tempo entre a recuperação física, a escola e as primeiras descobertas musicais. Cada pequeno avanço era celebrado e cada novo aprendizado fortalecia sua confiança. Assim, entre desafios, afeto e muita determinação, Roberto Carlos começou a trilhar o caminho que o levaria a se tornar um dos maiores artistas do Brasil. E enquanto crescia, o desejo de explorar novos horizontes começava a surgir, preparando o terreno para a próxima etapa de sua vida, que logo tomaria forma quando decidiu seguir rumo a novos desafios. A mudança para o Rio de Janeiro marcou um momento decisivo na vida de Roberto Carlos. Ainda muito jovem, ele deixou o Cachoeiro de Itapemirim com o objetivo claro de buscar oportunidades que sua cidade natal não podia oferecer. A capital fluminense era um centro cultural efervescente,
e, para quem desejava viver de música, representava o caminho mais promissor. Mesmo com recursos limitados, Roberto carregava consigo a determinação e a disciplina que já o acompanhavam desde a infância. No Rio, começou a frequentar rádios e programas de calouros onde artistas iniciantes tentavam mostrar seu talento. A presença nesses espaços o ajudou a compreender como funcionava o mundo musical e a lidar com a exposição pública, algo que desafiava sua timidez natural. Ele treinava constantemente, estudando violão e canto e buscando aprimorar cada detalhe de sua interpretação. A dedicação era tão intensa que logo chamou a atenção de músicos e produtores que percebiam sua postura séria e seu potencial artístico. No final da década de 1950, Roberto lançou seus primeiros singles. Eram gravações simples, mas marcavam o início oficial de sua trajetória. Embora não tenham alcançado grande repercussão imediata, esses registros foram importantes porque deram a ele experiência de estúdio e maior visibilidade. Também o aproximaram de um ambiente musical que começava a se transformar, influenciado por ritmos internacionais como o rock and roll. Ele observava tudo com atenção e buscava compreender como esses novos estilos poderiam dialogar com a própria sensibilidade. Foi nessa época que ele se aproximou de outros jovens músicos que compartilhavam sonhos parecidos. Entre eles estava Erasmo Carlos, que mais tarde se tornaria seu maior parceiro artístico. A amizade entre os dois cresceu de maneira natural, alimentada por admiração mútua e pela vontade de criar algo novo. Juntos, exploravam repertórios, estudavam referências e experimentavam composições. Ainda assim, o reconhecimento não veio de imediato. As gravadoras eram exigentes e muitas vezes rejeitavam novos artistas por considerarem arriscado investir em sons ainda pouco consolidados. Roberto enfrentou críticas duras e dificuldades financeiras. Em alguns momentos a jornada parecia incerta, mas ele mantinha a convicção de que a música era o seu caminho. A disciplina adquirida ao longo da vida foi fundamental nesse período, permitindo que ele continuasse mesmo quando os resultados demoravam a aparecer. A cada nova tentativa, buscava melhorar a técnica, ampliar o repertório e compreender melhor o público que desejava alcançar. Com o tempo, entretanto, as portas começaram a se abrir. Sua voz singular, sua presença gentil e a autenticidade com que interpretava cada canção passaram a atrair ouvintes. Embora ainda estivesse longe da consagração nacional, Roberto já era reconhecido nos bastidores como alguém de grande potencial. Esse reconhecimento silencioso foi essencial para que continuasse avançando, construindo passo a passo a base de uma carreira que logo ganharia projeção. A vivência no Rio de Janeiro ampliou sua visão de mundo. Ele entendia que para alcançar o reconhecimento precisaria unir talento, persistência e adaptação às mudanças culturais da época. Cada apresentação, cada estudo e cada contato com outros artistas fortalecia a sua trajetória. E foi justamente nesse clima de aprendizado contínuo que um novo capítulo começou a se formar, preparando o terreno para a transformação que viria com a explosão do movimento jovem no Brasil, onde Roberto finalmente encontraria o espaço que buscava. Mesmo com o enorme sucesso conquistado ao longo dos anos, a trajetória de Roberto Carlos não foi feita apenas de vitórias. A carreira de um artista desse porte envolve pressões constantes, expectativas elevadas e cobranças vindas de diferentes lados. Em determinados períodos, Roberto enfrentou o desgaste com parte da crítica musical, que o acusava de ser excessivamente comercial. Essas opiniões surgiram especialmente em um contexto no qual setores mais politizados da música brasileira valorizavam composições com forte engajamento social. Como Roberto sempre manteve um estilo mais romântico e intimista, alguns críticos passaram a enxergá-lo como distante das questões sociais mais urgentes da época. Essa visão o colocou em posições desconfortáveis, obrigando-o a lidar com julgamentos que nem sempre consideravam a coerência de sua obra. Ainda assim, Roberto manteve sua postura firme e seguiu explorando sua vertente romântica. Para ele, cantar sentimentos humanos era tão legítimo quanto cantar temas políticos. Mesmo assim, comentários negativos afetaram sua imagem em determinados períodos, exigindo resiliência emocional. Além das críticas, Roberto enfrentou momentos de estagnação criativa. O grande volume de trabalhos e a responsabilidade de manter um padrão tão alto geravam uma pressão intensa. Em alguns anos, sentiu dificuldade em encontrar novas ideias que estivessem à altura das expectativas do público e da própria equipe.
Essa sensação de repetição e cobrança trouxe períodos de reflexão e reorganização interna, fundamentais para que pudesse seguir produzindo. Somado a isso, a perda de parceiros artísticos afetou profundamente sua produtividade. A relação com os músicos e compositores que o acompanhavam era baseada em confiança e afeto. Quando alguns deles partiram, Roberto sentiu um impacto direto em seu trabalho. A ausência desses pilares o deixou emocionalmente fragilizado, levando-o a desacelerar e repensar sua forma de criar. Outro desafio importante envolveu disputas judiciais relacionadas ao uso de sua imagem e à biografia não autorizada. Por prezar muito sua privacidade e sua história, Roberto sempre foi cuidadoso com a forma como sua vida era retratada publicamente. Questões sobre direitos autorais, divulgação de dados pessoais e utilização de sua trajetória em obras sem seu consentimento o colocaram em embates jurídicos que ganharam grande repercussão. E esses conflitos o deixaram ainda mais atento à preservação de sua intimidade. Apesar de todas as dificuldades, cada fase de crise serviu para fortalecer sua personalidade artística. Roberto aprendeu a lidar com frustrações, a redefinir objetivos e a resgatar a inspiração quando ela parecia distante. Ele compreendeu que a carreira de um artista é feita de ciclos e que alguns deles exigem renovação interna antes de qualquer avanço profissional. Esses obstáculos moldaram o artista mais consciente de seus limites e de suas possibilidades. A experiência adquirida em cada momento difícil o ajudou a evoluir. Roberto percebeu que, mesmo nos períodos de maior crítica ou instabilidade, sua conexão com o público permanecia firme. O afeto dos fãs se tornou uma das maiores forças para superar adversidades. Ao final dessa fase marcada por questionamentos e desafios, Roberto estava pronto para enfrentar novos cenários. E enquanto buscava proteger sua privacidade e fortalecer sua autonomia artística, outra etapa surgia: a convivência com polêmicas que ganhariam destaque no debate público brasileiro. A vida pública de Roberto Carlos sempre foi marcada pela busca constante por discrição. Desde o início de sua carreira, ele demonstrou preferência por preservar sua intimidade, evitando exposições desnecessárias. No entanto, mesmo mantendo essa postura reservada, enfrentou situações que acabaram gerando grande repercussão nacional. Entre elas, o episódio mais marcante envolveu sua discordância com a publicação de biografias não autorizadas. A discussão começou quando obras sobre sua vida passaram a circular sem seu consentimento. Roberto considerava esse tipo de publicação uma invasão à sua privacidade, especialmente porque incluíam detalhes pessoais que ele julgava sensíveis. Esse posicionamento dividiu opiniões e deu origem a um amplo debate sobre liberdade de expressão, direitos individuais e limites do conteúdo biográfico. O caso ganhou destaque na mídia, com especialistas, artistas e juristas opinando sobre o tema. Mesmo diante da polêmica, Roberto manteve sua postura calma e firme. Ele defendia que cada indivíduo deveria ter controle sobre informações pessoais divulgadas publicamente. Embora muitos defendessem que biografias não autorizadas eram essenciais para registrar a história cultural do país, Roberto insistia na importância do respeito à intimidade. Essa discussão resultou em processos judiciais e intensos debates no Congresso Nacional, refletindo a complexidade do tema. Além das biografias, Roberto se tornou alvo de críticas por sua postura constantemente reservada. Alguns acreditavam que sua escolha por evitar polêmicas era uma demonstração de distanciamento, enquanto outros viam isso como um sinal de maturidade emocional. Ele raramente comentava questões que envolviam sua vida pessoal e preferia manter o foco na música. Essa reserva muitas vezes desagradava setores da imprensa que buscavam manchetes e declarações mais diretas. Em diferentes momentos, Roberto se posicionou contra conteúdos midiáticos que considerava invasivos. Sempre prezou pela privacidade e não abria mão de proteger pessoas próximas. A exposição excessiva nunca fez parte de seu estilo, e isso o levou a conflitos pontuais com veículos de comunicação. Mesmo assim, conseguiu manter uma imagem respeitosa diante do público, que entendia seu desejo de preservar seus espaços íntimos.
As polêmicas envolvendo suas posições não afetaram apenas a mídia. Elas também influenciaram debates éticos sobre celebridade e direitos individuais no Brasil. Muitos artistas passaram a repensar a relação entre vida pública e vida privada, reconhecendo a importância do equilíbrio entre ambas. O nome de Roberto frequentemente aparecia como referência nessas discussões, consolidando sua influência além da música. Apesar das tensões, Roberto sempre tratou essas situações com discrição. Suas reações foram marcadas por serenidade, mesmo que o debate ganhasse tons acalorados. Em vez de transformar polêmicas em conflitos prolongados, ele buscava recolhimento e focava no trabalho artístico. Essa postura ajudou a preservar sua imagem e reforçar a ideia de que sua prioridade sempre foi a música. Ao final dessa fase cheia de debates públicos, Roberto já tinha aprendido a lidar com diferentes formas de exposição. E enquanto enfrentava críticas e defendia seus limites, outras dimensões de sua vida, especialmente a afetiva, ganhavam força e profundidade, abrindo espaço para um novo capítulo marcado por relações pessoais e afetos intensos. A vida amorosa de Roberto Carlos sempre foi acompanhada de atenção do público, embora ele preferisse manter discrição sobre sua intimidade. Desde jovem, viveu relacionamentos marcantes que influenciaram diretamente sua sensibilidade artística. Cada vínculo afetivo trouxe aprendizados e inspirações que mais tarde apareceriam em suas canções, especialmente nas fases mais românticas de sua carreira. Mesmo com a reserva natural que sempre demonstrou, aqueles que conviveram com ele ao longo dos anos perceberam o quanto suas emoções se refletiam em suas interpretações musicais. Antes de viver um de seus relacionamentos mais importantes, Roberto teve outras uniões significativas. Algumas delas foram breves, outras mais profundas, mas todas deixaram marcas em sua trajetória pessoal. Seu jeito tímido, delicado e atento fazia com que suas relações fossem sempre pautadas por cuidado e afeto. Essas experiências contribuíram para a construção de seu olhar sensível para temas ligados ao amor, à perda e à saudade. O relacionamento que mais impactou sua vida foi com Maria Rita. Eles se conheceram em um momento de maturidade emocional para ambos e construíram uma relação intensa, marcada por companheirismo e admiração mútua. Maria Rita se tornou não apenas esposa, mas também grande fonte de apoio, trazendo equilíbrio para a rotina exigente que Roberto enfrentava. A presença dela proporcionava um porto seguro em meio à agenda de shows, gravações e compromissos públicos. A morte de Maria Rita em 1999, vítima de câncer, foi um dos acontecimentos mais dolorosos enfrentados por Roberto. O impacto emocional foi profundo e difícil de assimilar. Ele entrou em um período de luto intenso, reduzindo aparições públicas e adotando um comportamento ainda mais introspectivo. A ausência da companheira deixou um vazio que se refletiu em sua produção artística, tornando suas composições desse período mais reflexivas e delicadas. Algumas canções carregam a marca desse sofrimento, expressando um amor interrompido de maneira abrupta e definitiva. Apesar da dor, Roberto encontrou apoio na família. Seus filhos sempre foram pilares importantes, oferecendo conforto e compreensão em momentos de retração emocional. A relação com eles é marcada por respeito e afeto, mesmo que mantida de maneira discreta. Ao longo da vida, Roberto sempre evitou expor seus parentes, preservando a privacidade da família. Essa postura contribuiu para manter um ambiente de proteção longe da intensidade típica da vida pública. Além dos filhos, outros familiares também tiveram um papel essencial na sustentação emocional do artista. Parentes próximos o ajudaram a resgatar o equilíbrio após períodos de perda e tristeza. Essa rede afetiva foi decisiva para que Roberto reencontrasse seu eixo pessoal e pudesse retomar, aos poucos, o ritmo profissional. Embora sempre tenha demonstrado uma personalidade reservada, sua relação com a família mostra que os laços afetivos tiveram grande importância em sua vida. Essas experiências amorosas, marcadas por momentos de plenitude e dor, revelam um Roberto profundamente humano. A sensibilidade demonstrada no palco sempre refletiu a intensidade com que viveu suas relações.
E à medida que se recuperava e buscava um lugar seguro dentro de si, novos desafios surgiam, especialmente relacionados à saúde e aos limites físicos que o acompanharam desde a infância. Os desafios de saúde enfrentados por Roberto Carlos ao longo da vida foram marcados por determinação e disciplina. Desde a infância, ele conviveu com as consequências do acidente que sofreu aos 6 anos, quando teve parte da perna direita amputada após ser atingido por uma locomotiva. O uso da prótese se tornou parte de sua rotina, exigindo adaptação constante e força emocional desde muito cedo. Essa experiência moldou não só seu corpo, mas também sua sensibilidade e sua forma de enxergar o mundo. Com o passar dos anos, Roberto precisou realizar diferentes ajustes e procedimentos médicos para melhorar sua mobilidade. O avanço da medicina permitiu que novas tecnologias fossem incorporadas ao uso da prótese, garantindo maior conforto e segurança. Ainda assim, o esforço físico necessário para se apresentar em palcos, viajar e manter uma rotina intensa de shows exigiu cuidados constantes. Ele sempre demonstrou disciplina ao seguir orientações médicas, compreendendo que a saúde era essencial para manter sua carreira ativa. Além das questões físicas, Roberto frequentemente mencionou episódios de ansiedade e timidez. Esses aspectos emocionais não o impediram de seguir adiante, mas exigiram acompanhamento psicológico e autocuidado. O ambiente artístico, repleto de cobranças e expectativas, intensificava essas sensações. Ao longo da vida, ele desenvolveu estratégias para lidar com o nervosismo antes de apresentações e entrevistas, mantendo a postura serena que o público reconhece. O impacto emocional decorrente de perdas pessoais também influenciou sua saúde. A morte de entes queridos, especialmente de Maria Rita, teve reflexos no seu bem-estar físico e psicológico. Durante períodos de luto, Roberto reduziu compromissos e buscou recolhimento. Esses momentos de retração permitiram que processasse emoções profundas e reorganizasse sua energia interna antes de retornar ao trabalho. Com o avanço da idade, novos cuidados passaram a fazer parte da sua rotina. A voz, considerada um dos maiores patrimônios de sua carreira, recebeu atenção especial. Ele adotou técnicas de preservação vocal, realizou tratamentos específicos e contou com um acompanhamento fonoaudiológico para manter a força e a clareza das interpretações. O cuidado com a voz se tornou tão importante quanto qualquer outro aspecto de sua saúde física. A rotina de shows e viagens também trouxe desafios adicionais, como cansaço, desgaste muscular e necessidade de recuperação constante. Mesmo assim, Roberto sempre demonstrou compromisso com os fãs, buscando equilibrar descanso e apresentações. A forma como enfrentou esses desafios mostra um artista dedicado e consciente de suas responsabilidades. Apesar das limitações, Roberto nunca permitiu que questões de saúde definissem quem ele é. Sua história mostra alguém que transformou adversidades em força e que encontrou na música um meio de superação. À medida que amadurecia física e emocionalmente, seus cuidados aumentavam, mas sua essência permanecia intacta. Essa etapa revela um Roberto resiliente, que enfrentou dores, ajustes e desafios com coragem. E enquanto conciliava a vida pessoal, saúde e compromissos profissionais, novas perdas e períodos de recolhimento marcariam seu caminho, preparando o terreno para uma fase ainda mais introspectiva de sua trajetória. A vida amorosa de Roberto Carlos sempre foi acompanhada de atenção do público, embora ele preferisse manter discrição sobre sua intimidade. Desde jovem, viveu relacionamentos marcantes que influenciaram diretamente sua sensibilidade artística. Cada vínculo afetivo trouxe aprendizados e inspirações que mais tarde apareceriam em suas canções, especialmente nas fases mais românticas de sua carreira. Mesmo com a reserva natural que sempre demonstrou, aqueles que conviveram com ele ao longo dos anos perceberam o quanto suas emoções se refletiam em suas interpretações musicais. Antes de viver um de seus relacionamentos mais importantes, Roberto teve outras uniões significativas. Algumas delas foram breves, outras mais profundas, mas todas deixaram marcas em sua trajetória pessoal.
Seu jeito tímido, delicado e atento fazia com que suas relações fossem sempre pautadas por cuidado e afeto. Essas experiências contribuíram para a construção de seu olhar sensível para temas ligados ao amor, à perda e à saudade. O relacionamento que mais impactou sua vida foi com Maria Rita. Eles se conheceram em um momento de maturidade emocional para ambos e construíram uma relação intensa, marcada por companheirismo e admiração mútua. Maria Rita se tornou não apenas esposa, mas também grande fonte de apoio, trazendo equilíbrio para a rotina exigente que Roberto enfrentava. A presença dela proporcionava um porto seguro em meio à agenda de shows, gravações e compromissos públicos. A morte de Maria Rita em 1999, vítima de câncer, foi um dos acontecimentos mais dolorosos enfrentados por Roberto. O impacto emocional foi profundo e difícil de assimilar. Ele entrou em um período de luto intenso, reduzindo aparições públicas e adotando um comportamento ainda mais introspectivo. A ausência da companheira deixou um vazio que se refletiu em sua produção artística, tornando suas composições desse período mais reflexivas e delicadas. Algumas canções carregam a marca desse sofrimento, expressando um amor interrompido de maneira abrupta e definitiva. Apesar da dor, Roberto encontrou apoio na família. Seus filhos sempre foram pilares importantes, oferecendo conforto e compreensão em momentos de retração emocional. A relação com eles é marcada por respeito e afeto, mesmo que mantida de maneira discreta. Ao longo da vida, Roberto sempre evitou expor seus parentes, preservando a privacidade da família. Essa postura contribuiu para manter um ambiente de proteção longe da intensidade típica da vida pública. Além dos filhos, outros familiares também tiveram um papel essencial na sustentação emocional do artista. Parentes próximos o ajudaram a resgatar o equilíbrio após períodos de perda e tristeza. Essa rede afetiva foi decisiva para que Roberto reencontrasse seu eixo pessoal e pudesse retomar, aos poucos, o ritmo profissional. Embora sempre tenha demonstrado uma personalidade reservada, sua relação com a família mostra que os laços afetivos tiveram grande importância em sua vida. Essas experiências amorosas, marcadas por momentos de plenitude e dor, revelam um Roberto profundamente humano. A sensibilidade demonstrada no palco sempre refletiu a intensidade com que viveu suas relações. E, à medida que se recuperava e buscava um lugar seguro dentro de si, novos desafios surgiam, especialmente relacionados à saúde e aos limites físicos que o acompanharam desde a infância. Os desafios de saúde enfrentados por Roberto Carlos ao longo da vida foram marcados por determinação e disciplina. Desde a infância, ele conviveu com as consequências do acidente que sofreu aos 6 anos, quando teve parte da perna direita amputada após ser atingido por uma locomotiva. O uso da prótese se tornou parte de sua rotina, exigindo adaptação constante e força emocional desde muito cedo. Essa experiência moldou não só seu corpo, mas também sua sensibilidade e sua forma de enxergar o mundo. Com o passar dos anos, Roberto precisou realizar diferentes ajustes e procedimentos médicos para melhorar sua mobilidade. O avanço da medicina permitiu que novas tecnologias fossem incorporadas ao uso da prótese, garantindo maior conforto e segurança. Ainda assim, o esforço físico necessário para se apresentar em palcos, viajar e manter uma rotina intensa de shows exigiu cuidados constantes. Ele sempre demonstrou disciplina ao seguir orientações médicas, compreendendo que a saúde era essencial para manter sua carreira ativa. Além das questões físicas, Roberto frequentemente mencionou episódios de ansiedade e timidez. Esses aspectos emocionais não o impediram de seguir adiante, mas exigiram acompanhamento psicológico e autocuidado. O ambiente artístico, repleto de cobranças e expectativas, intensificava essas sensações. Ao longo da vida, ele desenvolveu estratégias para lidar com o nervosismo antes de apresentações e entrevistas, mantendo a postura serena que o público reconhece. O impacto emocional decorrente de perdas pessoais também influenciou sua saúde. A morte de entes queridos, especialmente de Maria Rita, teve reflexos no seu bem-estar físico e psicológico. Durante períodos de luto, Roberto reduziu compromissos e buscou recolhimento.
Esses momentos de retração permitiram que processasse emoções profundas e reorganizasse sua energia interna antes de retornar ao trabalho. Com o avanço da idade, novos cuidados passaram a fazer parte da sua rotina. A voz, considerada um dos maiores patrimônios de sua carreira, recebeu atenção especial. Ele adotou técnicas de preservação vocal, realizou tratamentos específicos e contou com um acompanhamento fonoaudiológico para manter a força e a clareza das interpretações. O cuidado com a voz se tornou tão importante quanto qualquer outro aspecto de sua saúde física. A rotina de shows e viagens também trouxe desafios adicionais, como cansaço, desgaste muscular e necessidade de recuperação constante. Mesmo assim, Roberto sempre demonstrou compromisso com os fãs, buscando equilibrar descanso e apresentações. A forma como enfrentou esses desafios mostra um artista dedicado e consciente de suas responsabilidades. Apesar das limitações, Roberto nunca permitiu que questões de saúde definissem quem ele é. Sua história mostra alguém que transformou adversidades em força e que encontrou na música um meio de superação. À medida que amadurecia física e emocionalmente, seus cuidados aumentavam, mas sua essência permanecia intacta. Essa etapa revela um Roberto resiliente, que enfrentou dores, ajustes e desafios com coragem. E enquanto conciliava a vida pessoal, saúde e compromissos profissionais, novas perdas e períodos de recolhimento marcariam seu caminho, preparando o terreno para uma fase ainda mais introspectiva de sua trajetória. Da vida de Roberto Carlos sempre esteve profundamente conectada às emoções. Por isso, as perdas que enfrentou ao longo dos anos tiveram um impacto significativo em sua trajetória pessoal e artística. A morte de Maria Rita, em 1999, marcou um dos períodos mais dolorosos de sua vida. Esse momento representou não apenas a despedida de um grande amor, mas também o início de uma fase de retração que afetaria seu comportamento e sua produção musical. Roberto mergulhou num luto que transformou sua relação com o mundo e consigo mesmo. Durante os meses que se seguiram à partida da esposa, Roberto reduziu drasticamente suas aparições públicas. Evitou entrevistas, apresentações e compromissos que exigissem exposição emocional. O recolhimento se tornou uma forma de preservar sua saúde mental e de encontrar maneiras de lidar com a dor intensa. Embora continuasse presente na música, sua postura se tornou mais interna, mais quieta, refletindo a tentativa de reorganizar sentimentos. Além da perda de Maria Rita, Roberto Carlos enfrentou o falecimento de amigos e parceiros musicais que tiveram papel fundamental em sua carreira. Entre esses nomes, a partida de Erasmo Carlos, ocorrida muitos anos depois, provocou enorme impacto emocional. A relação entre os dois ultrapassava a parceria artística. Eles compartilhavam admiração, história e cumplicidade, construídas ao longo de décadas. Erasmo foi mais do que um colaborador musical. Foi amigo, conselheiro e companheiro de jornada. A ausência de figuras tão importantes intensificou em Roberto a necessidade de silêncio e reflexão. O artista, que sempre teve uma natureza introspectiva, passou por períodos de isolamento criativo, evitando compromissos mais intensos. Esses momentos de recolhimento permitiram que elaborasse sentimentos complexos e encontrasse novas formas de expressar sua dor e sua saudade na música. As composições desse período adquiriram um tom mais reflexivo, marcado por maturidade emocional e profundidade. Em diferentes fases, Roberto optou por se afastar da mídia. Essa escolha não representava distanciamento do público, mas sim uma forma de preservar a própria integridade emocional. Ele buscava equilíbrio entre a necessidade de cuidar de si e o compromisso com os fãs que o acompanhavam há décadas. Em muitas ocasiões, mostrou sinceridade ao reconhecer que precisava de tempo para superar perdas e reorganizar sua vida. Os momentos de solitude foram fundamentais para que Roberto reconectasse consigo mesmo. A solidão, ao contrário do isolamento psicológico, permitiu reencontro e ressignificação. Ele utilizou essa fase para refletir sobre sua trajetória, suas relações e seu propósito como artista. O resultado desse processo interno apareceu em canções com tons mais suaves, letras que abordavam saudade, amor eterno e esperança. Mesmo diante do sofrimento, Roberto conseguiu transformar dor em arte. Seus períodos de recolhimento inspiraram obras marcadas por honestidade emocional que tocaram profundamente ouvintes de diferentes gerações. A forma como lidou com o luto revelou um lado humano e vulnerável, mostrando que por trás do artista consagrado existe alguém que vive intensamente cada sentimento. À medida que enfrentava perdas e buscava reencontrar equilíbrio, Roberto Carlos amadurecia tanto pessoal quanto artisticamente.
E enquanto refletia sobre sua própria história, novos questionamentos surgiam, levando-o a revisitar traumas antigos e a compreender de forma mais ampla o legado humano que deixaria para o mundo. O percurso de Roberto Carlos é marcado não apenas por conquistas e reconhecimento, mas também por experiências que moldaram seu caráter e sua forma de ver a vida. O trauma infantil do acidente ferroviário foi um dos elementos centrais nessa construção emocional. Desde muito cedo, ele precisou lidar com dor, adaptação e superação. Esse acontecimento marcou sua sensibilidade e influenciou a busca constante por perfeição que o acompanharia ao longo da carreira. A necessidade de vencer limitações físicas e emocionais se transformou em força motriz para sua dedicação à música. Ao longo dos anos, Roberto Carlos enfrentou outras dificuldades emocionais, especialmente relacionadas a perdas, pressões e expectativas públicas. A combinação entre timidez, responsabilidade e intensidade emocional gerou momentos de desilusão e introspecção profunda. Mesmo assim, ele sempre encontrou maneiras de seguir adiante, mostrando uma capacidade rara de transformar sofrimento em expressão artística. Sua sensibilidade, muitas vezes vista como fragilidade, acabou se tornando uma de suas maiores virtudes. A espiritualidade sempre teve papel fundamental no processo de superação de Roberto. Ele cultivou uma relação profunda com a fé, buscando nela apoio para enfrentar períodos de dor e incerteza. Essa conexão espiritual se refletiu em muitas de suas composições, que tratam de esperança, amor, gratidão e reconciliação. Para ele, a música era não apenas trabalho, mas também canal de cura interior. Embora tenha vivido momentos de grande pressão, Roberto consolidou uma carreira marcada por resiliência. Ele soube adaptar-se às mudanças do mercado musical, reinventar-se quando necessário e permanecer relevante por décadas. Essa longevidade é resultado de disciplina, respeito ao público e compromisso com a qualidade artística. Sua dedicação a cada gravação e a cada apresentação demonstrava a seriedade com que tratava sua obra. O legado de Roberto não se resume ao número de discos vendidos ou aos prêmios recebidos. Embora esses feitos sejam expressivos, seu impacto vai além da música. Ele criou uma conexão emocional com um público que poucos artistas conseguiram. Suas canções se tornaram trilha sonora de diferentes fases da vida de milhões de pessoas, acompanhando histórias de amor, despedidas, reencontros e esperanças. Sua voz e suas interpretações despertaram sentimentos profundos, proporcionando conforto em momentos de dor e alegria em momentos de celebração. Além disso, Roberto contribuiu para o desenvolvimento da música brasileira ao influenciar gerações de cantores. Sua postura profissional, sua ética e sua busca pela excelência serviram de exemplo para artistas de diferentes estilos. Ele também ajudou a popularizar o romantismo musical e mostrou que a sensibilidade pode ser uma poderosa forma de expressão artística. A humanidade presente em sua trajetória é talvez seu maior legado. Ao enfrentar traumas, perdas e desafios com dignidade, inspirou pessoas que o enxergam como símbolo de superação. Sua história demonstra que o sofrimento pode ser transformado em arte e que a delicadeza também é força. Ao longo do tempo, tornou-se não apenas um ícone musical, mas um representante de empatia, amor e perseverança. Assim, ao olhar para cada capítulo de sua vida, é possível perceber que o verdadeiro legado de Roberto Carlos está na capacidade de tocar os corações e permanecer como referência de sensibilidade na música brasileira. E você, como se sentiu a saber desta notícia preocupante sobre Roberto Carlos? O que pensa sobre esta situação? Deixe o seu comentário aqui embaixo, partilhando seus sentimentos e enviando uma mensagem de apoio, força e carinho para o rei. O amor dos fãs é muito importante nestes momentos. Se este vídeo foi importante para você, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações sobre Roberto Carlos assim que surgirem novidades. Partilhe este vídeo com seus amigos que também são fãs do cantor para que todos fiquem informados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.